Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou a Karina Abi e hoje a gente já tá indo pro terceiro vídeo da série do Drive de Devocionais do Florescer, capítulo 1, que é uma série de devocionais que eu deixei bem guardadinho e que foi me edificando ao longo de 2023 e 2024 e agora eu tô compartilhando com vocês um pouquinho. Hoje eu quero falar sobre um versículo que tá lá em Neemias, capítulo 8, versículo 8, e que inspirou literalmente o título desse vídeo, e eu vou ler com vocês, pra gente já começar. Vai falar assim: opa, liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada mensagem. Então é ler, explicar com clareza e ajudar o povo a entender. E a gente vai ver nesse devocional que eu quero trazer para vocês o contexto em que esse versículo está inserido na palavra de Deus. Então, a gente está no livro de Neemias. O livro de Neemias começa com Neemias sendo o copeiro do rei e ele recebe a notícia de que os muros da cidade dele, então ele estava exilado, ele recebe a notícia de que os muros da cidade dele estavam devastados, tinha tido uma grande destruição. Ele fica muito triste e ele consegue a permissão do rei para conseguir reconstruir os muros. Ele consegue alguns benefícios, tanto para mão de obra quanto material, enfim, as autorizações que ele precisava. E ele vai para Jerusalém para reconstruir os muros. E eu estava até lendo, enquanto eu estava fazendo esse roteirinho aqui, desde o capítulo 1, deixei até marcado com lápis de cor. Eu acho muito legal deixar tudo marcadinho, as coisas que nos chamam a atenção. E do capítulo 1 até o capítulo 7, você vai ver Neemias no modo construção, assim, no modo operário. Não vamos sair daqui, sabe, mão na massa mesmo para reconstruir os muros. Teve inimigo, teve oposição, teve um monte de coisa. Eles criaram estratégia, eles começaram a criar estratégia para não deixar que aquela obra parasse. Mas em algum momento eles conseguiram fazer boa parte da obra. E quando a gente chega no capítulo 8, entra um outro personagem que é Esdras, e ele é um escriba, então ele conhecia da lei de Deus, e ele chega com os levitas, e agora é um momento de consagração. Depois de ter reconstruído uma boa parte, não tinha sido tudo, depois de reconstruir uma boa parte, chega Esdras. E aí nesse capítulo que entra o que a gente leu. Liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Isso é muito importante pra gente, quando a gente olha pra nossa vida, porque às vezes a gente tá vivendo a nossa vida, construindo as nossas coisas, e a gente pode cair no erro, na desilusão de achar que foi com a força do nosso próprio braço que a gente fez aquilo. Mas esse versículo desse devocional estar posicionado exatamente depois de 7 capítulos de construção, vem para nos lembrar de que nós precisamos necessariamente nos lembrar de que é a mão do Senhor que nos acompanha, é a boa mão do Senhor que tem nos dado sucesso, que tem nos dado vitória durante a nossa vida. E como eu disse, nos primeiros 7 capítulos é Neemias que está destacado, e no 8º capítulo começa a se destacar Esdras, que era o escriba, aquele que conhecia a lei de Deus. E ele vem junto com os levitas. Quem eram os levitas? Os levitas faziam parte de uma tribo de Israel que era separada para refletir quem Deus era para o resto das tribos. Então eles não tinham porção de terra, a porção deles era o Senhor. E aí chega esse momento em que esse povo separado refletiria para o restante do povo a voz de Deus, quem é Deus, através do livro da lei. Hoje em dia nós somos chamados para ser reinos de sacerdotes, então não existe uma tribo específica. Todos nós que temos Cristo somos chamados para refletir a imagem dele para as pessoas. Então é nesse lugar aqui que se encontra. Às vezes pode ser em qualquer lugar, né? Pode ser às vezes no seu trabalho, onde quer que seja. Tem um avanço, acontece algum progresso, algo bom, e você ser aquela pessoa que consegue se posicionar, e muitas vezes é a posição do nosso coração. Muitas vezes a gente não vai ter oportunidade de verbalizar isso, mas se a gente tiver, a gente pode.
de reconhecer que foi Deus quem fez aquilo. Reconhecer que muitas vezes Deus tira pessoas do trono e coloca outras pessoas. Reconhecer que existem desafios que só Deus poderia resolver. É importante a gente entender que esse é o nosso papel. Era Esdras, o escriba, e os levitas que fizeram essa parte do capítulo 8. E eles que organizaram o povo para, mais uma vez, vou ler mais uma vez para na nossa cabeça, liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. São 3 verbos: ler, explicar e ajudar a entender. Ler o quê? Ler a palavra de Deus. Quantas vezes, como eu disse, é tipo um checkpoint esse capítulo 8, na obra que estava acontecendo e depois teria que continuar. Quantas vezes a gente se encontra sem direção? É normal, é natural, às vezes a gente tem uma meta e a gente cumpre a meta e fala, e agora, meu Deus, o que vai acontecer? A gente lê a palavra de Deus, a gente sempre tem que ir para a fonte, que é a palavra de Deus. O segundo passo é explicar com clareza. A Bíblia diz o que ela diz. A gente precisa ter temor, sabendo que a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder para transformar as nossas vidas. Tem poder para transformar a nossa mentalidade, mas também tem poder para destruir fortalezas. Ao declarar a palavra de Deus, coisas podem acontecer. Não de um jeito supersticioso, mas a palavra de Deus tem poder. Foi assim que Deus decidiu se manifestar para nós de um jeito irrevogável. Depois que a Bíblia foi selada aqui, é esse livro, através desse livro, que Deus se manifesta para nós. Então, muito melhor do que os livros que outras pessoas podem escrever, é a palavra de Deus que é a base de todas as outras coisas. A gente precisa ter temor. Então, eles liam a palavra, explicavam com clareza, para que eles pudessem, no terceiro aqui, ó, ajudar a entender. A fé vem do ouvir a palavra de Deus. Às vezes a gente não entende. Talvez se você lesse o capítulo 8 sozinho, talvez você não entenderia, mas como explicando, talvez fique um pouco mais fácil. Então, o objetivo dos levitas e de Esdras, do escriba Esdras, era ajudar o povo a entender a lei. Então, ao entenderem a lei de Deus moldaria os passos deles, se eles estiverem quebrantados, se nós estivermos quebrantados. Mas como eu disse, esse devocional aqui é sobre um marco específico. O povo estava reconhecendo que depois de tantas lutas, depois de tanta perseguição, finalmente a parte dos muros estavam concluídas, então eles estavam rendendo glória a Deus, o coração deles estava no lugar certo. Quando eles entendem a lei de Deus molda os passos. É assim que tem que ser com a gente. Essa é a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Talvez você faça parte das pessoas que leem, explicam com clareza e ajudam a entender, ou talvez você seja uma das pessoas que não consegue entender com clareza. Mas o convite é leia a palavra de Deus. Ainda que você não entenda, em algum momento você vai entender se você continuar se apegando às escrituras, e sempre haverá irmãos para nos explicarem. E um dia, quem sabe, nós veja você explicando também o que hoje você não consegue entender. Mas fato é, se apegue à palavra de Deus. Se esse vídeo fez sentido para você, me deixa saber aqui nos comentários. E se você quiser continuar acompanhando essa série de devocionais, que não tem uma linha específica de pensamento, não é um tema específico, é uma coletânea de devocionais que fizeram parte da minha vida, em um tempo específico, já te convido a se inscrever nesse canal. Vejo você no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus, até mais e tchau, tchau!